Olá, como vai? Sou Carlos Barroso, com Cena Política. O PT surgiu em 1980. Nasceu na oposição, nos protestos, nas denúncias. Hoje, no poder, a legenda está conhecendo o reverso da moeda. Como todos os partidos, entrou no balaio geral da contestação ampla das manifestações de junho. Foi duramente criticado. Como esses fatos vão influenciar nas eleições de 2014? Depois das ruas, também houve uma queda brusca da popularidade da presidente Dilma e cresceu o eco petista do Volta Lula. E, da mesma forma, como ficará o PT na disputa do governo de Minas? Quais são as saídas para o Partido dos Trabalhadores? Esse é o debate de hoje no Cena Política, com a presença do deputado Miguel Correia, apontado como um nome em ascensão no PT de Minas. Historiador e pós-graduado em marketing e administração, também com formação em gestões estratégica e pública. Eleito vereador com pouco mais de 9.000 votos, mas 2 anos depois, Miguel Correia chegou à Câmara dos Deputados com mais de 80.000 votos. Está no segundo mandato. Ano passado, exerceu o cargo de ouvidor-geral da Câmara. Este ano é o relator do Orçamento Geral da União de 2014. E para esse debate convidamos também Orion Teixeira. Foi repórter da sucursal do jornal Tribuna de Minas, comentarista e apresentador da TV Record entre 1992 e 1994. Repórter, colunista e editor do jornal Hoje em Dia. Assumiu recentemente a coluna política no Hoje. Ainda comentarista político da rádio Band News. Deputado, vamos colocar a cena aqui em Minas Gerais primeiramente. Toda essa conjuntura, as manifestações, como, no seu entender, isso vai influenciar na sucessão aqui de Minas? O PT tem como candidato o ministro Fernando Pimentel e, mais especificamente, até em Belo Horizonte. O senhor é um político aqui da cidade, Venda Nova, de Belo Horizonte. Como que isso tudo, esse balaio geral vai caber aqui na cidade e em Minas? Olha, primeiro saudar, agradecer a oportunidade de debater a política, especialmente num espaço tão querido. Eu falo que Belo Horizonte carece dessas representações, de um ambiente de discutir a política mineira e também, óbvio, da nossa capital, da capital dos mineiros. E ainda num momento mais especial com a presença do Orion, e pelo convite aqui aceito para fazer uma boa conversa e um bom bate-papo de mineiro, mas num tom leve que eu acredito que permeou todos os políticos, né? Não vou falar só do PT, mas todos os políticos com essas manifestações. Nós tivemos realmente que dar um passo atrás, observar, entender a legitimidade de todos esses movimentos, compreender que ali tinha uma reivindicação muito mais num tom de um conceito geral da política, e não especificamente em algum tema, que buscava, é óbvio, um andamento melhor dos modelos tradicionais utilizados, que eu acredito que é o grande ganho dessa manifestação. O senhor atingiu a todos naturalmente. Eu citei o PT, porque se trata de um deputado do PT. Claro. A gente viu essa pesquisa que foi feita, divulgada semana passada, sobre os governadores, todos eles, alguns mais, outros menos, né? Todos eles, de uma certa maneira, foram atingidos, talvez com exceção, né, do Eduardo Campos, do Ceará, né? Pernambuco. Pernambuco. O governador do Ceará Cid, também foi, o Cid também teve os dois que se destoaram desse ambiente, né? Os dois que tiveram um bate são a exceção, né? Que confirmam a regra de queda absoluta. Mas aí, continuando a sua análise, como é que isso ficou, como é que isso permeou a política mineira? Miguel, seria certo dizermos que a partir desses protestos aí, o quadro zerou? Vai começar do 0 a 0 agora novamente ou não? Orion, eu acho que os dois aspectos são verdadeiros, né? Zerar não zera, porque realmente nós temos um governo de 10 anos, falando pelo âmbito nacional, né, do governo federal. São 10 anos, a população compreende, eu acho que isso está muito refletido na avaliação do presidente Lula, do ex-presidente Lula, que ainda continua muito alta, né? Mesmo com a queda da presidenta Dilma, ela ainda lidera as pesquisas de intenção de voto. Agora, realmente trouxe um outro cenário, é um novo cenário. E essa avaliação serve para Minas Gerais também, que tem 10 anos ou mais de governo tucano? Olha, é óbvio que a política é muito única em cada ambiente que ela se repete, né?
E eu acho que essa avaliação não serve tanto para o governo do Estado, porque realmente você tem um governo há 10, até mais anos, se a gente for fazer uma avaliação política um pouco mais ampla, que tem um desgaste muito forte, né? É óbvio que tem a máquina, tem uma grande liderança, que é o senador Aécio Neves, mas não tem uma candidatura natural, legítima. Eu acho que aí está a diferença hoje do PT para o governo federal, do PSDB do governo estadual. Falta uma local. referência, então. Falta uma grande liderança política como referência para enfrentar uma candidatura. O senhor diria que o PT tem no caso Pimentel, né? Não, eu estou falando mais pelo reflexo. Também, com certeza também, mas eu digo, pelo projeto nacional, nós temos a presidenta Dilma liderando e temos o presidente Lula. Nós temos no banco um grande líder, que eu acredito que não será o candidato, será a presidenta Dilma, mas tem um grande líder. Uma reserva de luxo no banco? Uma reserva de luxo, né? Aqui, o PSDB não tem um nome desse, o Aécio não é candidato, assim como o presidente Lula, aí é uma avaliação apenas, né? Óbvio que não me cabe, mas no debate aqui. Não sendo candidato em Minas, o PSDB não consegue congregar todas as suas lideranças e aí sim perde um pouco de competitividade. E o PT realmente hoje está decidido, nós temos um candidato ao governo de Minas, é o ministro Fernando Pimentel, que foi prefeito da nossa cidade, e o partido entende que ele hoje é um nome que nos representa e que está preparado para fazer essa disputa, assim como ele fez um governo aqui. Anteriormente, se esse quadro que houve, ainda está acontecendo, né? A gente teve manifestações até pesadas no última sexta-feira em Rio e São Paulo, né? Rio e São Paulo. Hoje a gente tem uma ocupação da prefeitura. Não se pode dizer que acabaram as manifestações. Mas esse quadro pode bater, pode influenciar, inclusive no PT, na organização da candidatura do PT? Sem dúvida. Acho que todo o país está sendo influenciado por essas manifestações. Mas influenciado, que eu digo assim, de uma maneira mais... Olha, ruim. Eu espero muito, muito mesmo, que essa manifestação tenha trazido como legado uma participação mais efetiva da população na política, né? Eu acho que é o maior ganho que o Brasil pode ter e que todos que gostam do país podem ter. Porque se há uma participação mais efetiva, em qualquer caso, onde tenha um desejo das pessoas de participarem, de compreenderem, de questionar, não tem dúvida nenhuma que é o melhor para a democracia e é o melhor para as representações, né? E avalio que esse será um movimento contínuo. Nós não teremos mais fim de manifestações, especialmente porque vivemos um mundo hoje muito mais conectado, muito mais dinâmico, né? A minha primeira avaliação das manifestações, muito mais do fato dela se organizar e da força política que ela teve, tem muito mais a ver com hoje o poder de comunicação que todo cidadão comum tem, né? Antes você assistia uma grande denúncia nos meios de comunicação, você se indignava na sua casa. Você estava ali, protestava com a sua esposa, com o seu namorado, namorada e família, mas o protesto não saía, não eclodia daquilo ali. Hoje a pessoa ali revoltada vendo a TV, ela coloca na página dela do Facebook, reclama, o outro reclama, o outro em vez de reclamar já convida para fazer uma manifestação. Mas de onde vem tanta revolta assim? Você vincula isso, responsabiliza o PT no governo federal como agente, protagonista, responsável por essa indignação que saiu para as ruas? Não, eu não retiro a responsabilidade do PT dessas manifestações, como eu acho que de nenhum partido deve se eximir da sua responsabilidade. Mas não pode se culpar um partido por um país e nem muito menos entender que tudo isso tinha um foco num partido. Não teve. Teve um foco geral na política, no modelo. Eu sou favorável, disse até isso hoje numa entrevista pessoal ao Orion, numa reforma mais profunda. Eu acho que nós temos que avançar. E uma reforma não só política, porque o que está discutindo hoje é a reforma eleitoral, não é a reforma política, né? É uma reforma pontual de fim da coligação, de eleger majoritariamente nos distritos, não é uma reforma política. Social que fosse enraizasse com certeza. No social? Tanto é das formas de comunicação, dos tribunais, eu acho que assim, é importante passar por uma reavaliação do modelo que está hoje, da burocracia, que eu acho que é a grande reforma que o país precisa. A burocracia hoje atinge todos, atinge o governo federal, que não consegue fazer seus investimentos e fica preso nessa burocracia da máquina, atinge o cidadão, que vai para um posto de saúde e ele passa por uma coisa, por outra, quando chega o atendimento, ele
alguns nem mais precisam mais do atendimento naquele local. Então, nós precisamos de fazer uma grande reforma da política. Passar limpo, né, o Brasil. Mas isso não vai acontecer por enquanto, né, Miguel? Agora, veja bem, nós temos aí, nos próximos dias, nos próximos meses e no próximo ano, uma eleição importante que vai colocar em xeque a questão política. Talvez seja uma eleição plebiscitária, né? Continua Dilma ou não? Então, como é que você avalia isso? A presidente parece que foi a mais afetada em função desses desgastes todos, dos protestos que aconteceram, que foram às ruas aí. Ela perdeu muita aprovação do seu governo e também da sua candidatura. É fácil recuperar essa popularidade e esse favoritismo para o ano que vem? Orion, eu avalio que neste momento não. Neste momento atual e até estendo que este momento durará até a proximidade das eleições. Isso eu avalio que você não. falou anteriormente, né, que não são mais manifestações de junho, como são tratadas. Não. São manifestações que o compasso delas deve chegar até as eleições, incorporar-se às eleições. Olha, vamos dar o exemplo dessa invasão hoje da prefeitura, que parece que são militantes dos movimentos por habitação. Ocupação né? urbana. Ocupação urbana. Esse movimento já existe, essas reivindicações há pelo menos 10 anos. Né? O olhar da imprensa também hoje tem sido outro. E também é óbvio, esses movimentos alimentaram, deram mais força para que tivesse eco essas manifestações, que têm acontecido de uma outra forma, com outro potencial. Então eu acho que a sociedade mudou. Eu acho que esse legado é o legado que tem que ser o positivo para o país, que é realmente as pessoas olharem quem elas votam, acompanharem os seus representantes, discutirem com mais intensidade as candidaturas que virão, agora nós temos um grande exemplo disso, como também dar mais voz à população. Deputado, a população hoje tem muito mais voz do que há 3 meses atrás. Queria te fazer uma pergunta, mas para responder depois do intervalo que eu vou ter de fazer. Pelo que foi colocado, então, as manifestações vão se incorporar às eleições, então a gente vai ter um momento explosivo, ao que parece, né, que pode ser explosivo. Manifestações e eleições em 2014. Mas Copa do Mundo dá um caldeirão. Caldeirão, né? Copa do Mundo. Parece que vai ser um caldeirão, uma explosão, né? Muita gente vai depender do Filipão aí, né? E a Dilma falou que tem a linha do Filipão, será que vai dar certo? Então, vamos saber disso depois do intervalo. Espero que os dois deem certo. Já. Voltamos com Cena Política e a pergunta: eleições e manifestações vão formar um ambiente explosivo em 2014? Um caldeirão, até com a Copa do Mundo, como lembrou bem aqui o Orion Teixeira? Deputado, no seu entender, esse caldeirão vai ser formado no Brasil? Como é que vai ser essa conjuntura para 2014? E o caminho até lá, como vai ser, no seu entender? Olha, a avaliação inicial, né, porque está muito cedo ainda para se fazer uma avaliação concreta em relação a essas manifestações, mas que não zera um jogo, mas traz um cenário absolutamente novo, distinto e diferente do que estava colocado, que era uma reeleição tranquila, né, uma presidenta muito bem avaliada, que nas suas características pessoais se afirmavam de acordo com o que era o desejo da população, que não muda isso, né. A minha expectativa e a expectativa de alguns petistas que atuam frente ao governo da presidenta Dilma é de que no processo eleitoral esses mesmos questionamentos que, óbvio, irão acontecer com mais intensidade, com maior debate, realmente haverá uma compreensão de todo o legado, de todo o trabalho que ela tem feito, porque a presidenta Dilma absolutamente está sintonizadíssima com essas reivindicações e ela é um exemplo muito grande, né, de uma pauta de um país moderno. Houve uma reunião do PT, foi aí há 10 dias, pouco mais de uma semana, quando foi feita a avaliação, que diferentemente do marqueteiro, João Santana dizia que o primeiro turno, faturaria no primeiro turno, hoje já se sabe que dificilmente vai se faturar a eleição no primeiro turno, que deverá ter um segundo turno pesado, né? Muitas vezes pesado. E cogita-se também no Volta Lula.
até falei ali na abertura, sendo que a presidente até deu uma entrevista nesse final de semana, dizendo que Lula não vai voltar porque ele nunca saiu, né? Em síntese, foi o que ela disse. Mas parece que tem um jogo pesado aí pela frente. Nem poderia dizer o contrário, né, Barroso? Ele sempre está presente. Mas o deputado, no bloco anterior, admitiu que Dilma tem dificuldades em recuperar essas suas posições anteriores. Já que é difícil falar do futuro, vamos falar um pouco desse passado, né? As pesquisas estão dizendo que o cidadão está rejeitando aquele passado e também o atual presente. Para esse futuro aí, quem que saiu ganhando com essa situação? Quem pode levar vantagem? Já que a presidente Dilma perdeu pontuação, perdeu posições aí. Marina, Silva, Aécio Neves, Eduardo Campos, quem você acha que está mais próximo de se identificar com essas mudanças que estão surgindo aí? Olha, Orion, eu avalio, eu vou usar até a minha afirmação anterior. No momento atual, o que se caracteriza é a perda muito grave, drástica, pesada da presidenta Dilma. Mas a minha avaliação, no momento da discussão política e do momento eleitoral, isso voltará ao tamanho e o patamar adequado. Porque a reivindicação por combate à corrupção, uma pessoa correta, moderna, que representa o Brasil de futuro, isso cabe absolutamente dentro da imagem que a presidenta Dilma tem e reflete, né? Então, eu não acredito dessa recuperação nesses primeiros momentos. Mas eu avalio que a partir do ano que vem ela começa uma recuperação e pode inclusive ter chance de vencer em primeiro turno seria novamente. Seria uma recomposição lenta e gradual para... Porque tem muito a ver com o que é a pauta da reivindicação. O combate à corrupção, o combate ao empreguismo, mas as boas pautas que o Brasil tem apresentado e essas manifestações, ela absolutamente está sintonizada com a presidenta. Então eu avalio que no futuro ela é quem mais ganhará com todo esse desafio. Então, agora é óbvio, como o Orion me pediu, avaliando o momento atual, eu acho que no momento atual quem ganhou foi só a população, Orion, e que bom que seja assim, né? Porque as lideranças políticas colocadas no cenário, algumas talvez se tivessem um pouco mais de habilidade, poderiam ter tido um resultado melhor eleitoral agora, mesmo não sendo um momento de eleição, né? Na minha avaliação, a ex-senadora Marina Silva tinha um grande potencial de liderar esse movimento e de construir uma pauta dentro desse movimento, mas ela não o fez, né? Não foi quem pautou essa discussão, não entrou para dentro desse debate, não capitalizou e não liderou. E a política é feita por liderança. Esse movimento também não foi feito pelos partidos de oposição, né? Então o cenário absolutamente se mantém estável, né? Com uma diferença que é a queda da presidenta, que eu acho que muda esse cenário na frente. Se a gente inverter e retirar a presidenta de candidato e colocar o presidente Lula, o cenário é o mesmo. E o PT em si, tirando a presidente, que você disse que teve problemas. Mas desse documento, dessa reunião que eu citei há pouco, foi colocado assim, que o PT cometeu graves equívocos políticos na sua prática, e tem a necessidade de reorientação e reconstrução das bases sociais e dos vínculos populares do partido diante dos sinais de fadiga da velha ordem institucional. Estou lendo porque é o documento do PT. Olha, a principal reivindicação e reclamação que o partido apresenta, aí nesse que a gente chama de tese apresentada na última reunião do Diretório Nacional do partido, é de que o distanciamento do PT com as bases sociais, né? Tanto é que o partido que mobilizava, que se organizava em torno da população e que disputava as pautas a partir desses movimentos, absolutamente foi surpreendido por um maior movimento de massa que já teve, né? Também por outros reflexos. Eu sou muito defensor que o modelo hoje é muito distinto dos modelos anteriores. Hoje a população tem acesso, ela sabe, ela consegue opinar, ela participa ativamente, ela se organiza. As redes sociais e a internet deu uma capacidade absolutamente distinta do que a gente tinha dos cenários antigos e que qualquer um na política tem que compreender e estar atento a esse movimento. Esse movimento explodiu. Ele não é o único no Brasil, ele aconteceu nas quedas de ditaduras pelos países árabes, né? Aconteceu na Europa, aconteceu na Espanha, aconteceu em Portugal, aconteceu na Grécia. É um movimento mundial. É um movimento mundial, de voz à população. E essa percepção, talvez até tardia no Brasil, eclodiu no momento de um governo do PT, mas o reflexo é para toda a política. Por isso eu avalio que nós... Miguel, que o PT
se distanciou da população na medida em que precisava de governar, apresentar suas propostas e administrar o Brasil, ele se aproximou muito também do PMDB. Qual que é o grau de dependência que o PT, que o governo da Dilma tem do PMDB e quais são os efeitos desse rumo, desse projeto PT no governo federal? Orion, o modelo da democracia acaba, especialmente a nossa, impondo alguns limites e também trazendo algumas situações que é impossível você lidar contra. Ser governo é inevitavelmente se afastar um pouco da reclamação da base social, porque a base social reivindica ao governo, não é? Então nós ali estávamos o tempo inteiro numa reivindicação pró-base social, quer dizer, os problemas enfrentados ali pelos movimentos sociais e que o PT fazia eco. Como governo, nós temos aí sim uma interlocução com esses movimentos. E vamos manter essa interlocução, mas não temos como fazer coro a isso mesmo, porque tem soluções dessas, absolutamente quase todas demandam custo, e custo tem a ver com a gestão, quer dizer, o país tem que estar preparado para arcar com o custo dessa discussão. O que, na nossa avaliação, e aí respondendo a última parte em relação ao PMDB, o PMDB hoje é um dos maiores partidos do país, num modelo que nós dependemos da aprovação do Congresso. Qualquer governante depende hoje de um partido da força do PMDB. Não é o PT, não é o PSDB, como ele foi parte de base governista de quase todos os governos. Mas desde assim, do Código Florestal, da votação do Código Florestal, em que o governo perdeu, e sucessivas votações, e agora está presentemente lá essa votação sobre o veto da presidente ao adicional do fundo de garantia, o PMDB sempre está se colocando contra o governo federal. Não tem sido um aliado lá dentro. E até com ameaças de reduzir o número de ministérios por meio de uma proposta de emenda constitucional de uma prerrogativa que deveria ser do Poder Executivo. Poder Executivo. Não está sendo um parceiro lá muito leal. Olha, é um fogo amigo que está queimando demais, né? Olha, queimando fogo amigo, né? Muito tiro, né? Esse momento atual, redundante, né? Não dá para fazer um pouco dessa avaliação, porque realmente está conturbado por todo o cenário político, né? Agora, nós passamos 6 anos como aliados do PMDB e 6 anos colhendo bons resultados disso. Não é à toa que tudo que nós aprovamos e construímos no Congresso Nacional teve o PMDB como parceiro principal dos partidos da base de esquerda. Agora, um ambiente é novo, né? E o PMDB traz uma pauta nova. O PMDB dirige o Senado, né, com o senador Renan Calheiros, dirige a Câmara com o Henrique Eduardo Alves. Então, tem o vice-presidente da República, ex-deputado Michel Temer, e realmente congrega um poder político muito grande com um problema grave que eu acho que o PT atravessa hoje. O PT hoje não tem uma liderança política, não tem força política no governo que dialogue, especialmente com o PMDB, como com os partidos da base aliada, e consiga com isso construir a pauta comum de aprovação dos seus projetos. Essa dificuldade tem gerado uma força maior, talvez, do que o próprio PMDB se representa. Falta liderança do PT ou liderança do PMDB ou ambos? Para mim falta a liderança do governo, né, que pode ser representada tanto numa liderança do PMDB, na sua mais expressiva, quem sabe, ou talvez lideranças do próprio PT, né, que poderiam assumir a interlocução política que foi feita com maestria por várias lideranças do PT. Foi feita pelo Palocci, foi feita pelo nosso ex-ministro aqui de Minas, o Valfrides Mares Guias, que é uma liderança política incontestável, que fez um trabalho na articulação política do governo muito bem feito, né? O Zé Disseu você nem cita mais, né? Eu não citei o Zé Disseu, talvez por lapso do tempo curto de responder, mas o Zé Disseu foi uma liderança política forte que talvez, não utilizando das melhores formas políticas, acabou tropeçando, se equivocando e tendo consequências por isso. Mas não seria essa famosa... Mas eu quero dizer só que ela pode estar tanto no PT, quanto no PMDB, quanto no PTB, que é o caso do Valfrido, do PSB. Eu queria saber nessa falta dessa liderança, não era o caso, então, de o governo fazer uma reforma ministerial, já que não quer fazer a mudança de ministérios? Ele prepara uma reforma ministerial nesse sentido? Olha, o PT, e assim como vários partidos e lideranças do governo têm convicção que é necessário uma reforma política, e especialmente ministerial, neste momento, né?
é muito importante. Tem ministros que estão há muito tempo e a acomodação acaba, né, trazendo uma inércia que não é bom para o momento atual. A presidenta Dilma também compreende isso e entende todas essas reivindicações. E tinha um momento adequado, traçado para isso, que era ao final do ano, né, ao final de 2013, porque aí vem também com a natureza das coisas de que a saída de alguns ministros para disputarem os governos de Estado. Sem traumas, né? Talvez tenha que antecipar em alguns casos, em outros não. Você identifica quais seriam esses casos? Olha, aqui eu acabei de citar realmente a gestão política do governo hoje, que eu não estou aqui caracterizando como uma responsabilidade exclusiva da ministra Ideli Salvati, que o governo sempre teve 2, 3, 4, 5 líderes que organizavam a base política e as relações políticas que o partido tem, e que não é o caso. E tinha na liderança do próprio presidente Lula, que é um líder incontestável, que sempre assumiu isso de frente e ajudou a organização dessas alianças. Então, acho que hoje a grande falta e um dos grandes erros do partido e do governo é essa liderança política que falta. Ô, deputado, eu ia perguntar naquele momento, mas agora eu tenho de ir para o intervalo, mas fala-se também na própria inapetência da presidente para o diálogo com o Congresso, né? Fora ministros, extra-ministros, a própria presidente tem alguma dificuldade de dialogar, de chamar para conversar e de compor. Mas eu queria que a gente falasse sobre isso depois do intervalo. Voltando. De volta à cena política com a presença do deputado do PT, Miguel Correia, e do jornalista Orion Teixeira, do Hoje em Dia. Deputado, voltando a essa questão da presidente Dilma, ela tem dificuldade de diálogo, ela, pessoalmente, com o Congresso? Ou a situação é por causa da dificuldade das ministras, que teriam de fazer esse diálogo? Eu também não quero aqui responsabilizar as ministras, né? E também não tenho essa condição de fazer. A ministra Miriam tem feito um belíssimo trabalho à frente do planejamento, no próprio diálogo que ela tem, na parte que cabe. A ministra Ideli, que tem uma função mais direta, realmente não é simples uma liderança política dar conta de um Congresso, né? Você tem que ter um conjunto de líderes políticos, e esse sempre foi o formato que funcionou. E eu acho que é o desafio que o governo tem. O governo, em cada momento, ele apresenta um desafio novo. Eu avalio que a política agora é um grande desafio que o governo tem, até mesmo para facilitar a articulação política do governo frente ao Congresso e frente aos partidos, né? A presidenta Dilma tem atuado nisso, tem dialogado, tem discutido muito isso com os partidos, mas ela tem um modelo distinto do presidente Lula, né? É difícil você querer comparar os dois, como comparar o Lula com outras lideranças políticas de outros partidos, né? O modelo dela é um modelo de muito diálogo, mas muito focado na gestão do país e nos resultados que o país apresenta. Um perfil mais técnico. Um perfil mais técnico, né? Que acaba privilegiando mais a gestão do país do que realmente os arranjos políticos, e que gente do governo pode dar conta disso perfeitamente sem a necessidade da intervenção dela. Miguel, muito da questão política tem a ver com a economia também, né? É claro. É como aquele time que você está fazendo gol, não importa. Quem fez o gol, o torcedor vai aprovar, vai aplaudir, né? Você acredita que a questão econômica, nesse momento, é um problema muito grande para o governo? Como é que você vislumbra para o futuro isso? Orion, vou usar o seu mesmo exemplo. O Atlético acabou de ser campeão da Libertadores, né, nos pênaltis. Quer dizer, por um detalhe, ganhou um título da maior importância, o mais importante da história do clube. Se nos pênaltis ele houvesse perdido o título, eu tenho certeza que os comentários, a configuração, o retrato era absolutamente outro, né? E a política é da mesma forma, né? A vida é da mesma forma. O resultado sustenta muito mais a tese do que a tese sustenta o resultado. Mas a economia, né? Seria o pênalti? Tá. Coloca a política na marca do pênalti? É o gol, né? É o gol. É o gol.
o Marcos Coimbra, que é um dos que eu mais respeito, cientista político, pesquisador, vamos pôr pesquisador, né? E ele fala que na disputa nacional se vence a economia, né? Você vai bem, dificilmente um governo será derrotado, né? E mesmo não sendo pelo resultado econômico, mas pela expectativa do resultado econômico, essa vitória também acaba alcançando. Então, o reflexo da economia é muito forte. Você pode perceber que o primeiro fato de queda do governo não foram as manifestações. Foi ali, realmente, a oposição ter conseguido encontrar eco no debate da inflação. A inflação do tomate, né? Culparam o tomate, né? E ali foi a primeira queda do governo, inclusive a queda de credibilidade, que muitas pessoas realmente avaliavam que a inflação ali era um risco, mesmo o governo tendo todo o controle e afirmando que não. E também um pouco da instabilidade que gerou o Bolsa Família com aquela crise que realmente o governo, aquela boataria, e o governo não conseguiu resolver aquilo rapidamente. Essas duas coisas geraram ali a primeira grande queda, né? Mas a economia mundial está numa situação absolutamente delicada. O Brasil tem enfrentado a crise econômica num modelo muito adverso dos anos anteriores, dos modelos anteriores, né? Que deu muito certo com o presidente Lula e que nós temos convicção que dará com a presidenta Dilma, mesmo no momento atual de pouco investimento público, o que acaba talvez sendo o diferencial principal do governo do presidente Lula para o governo da presidenta Dilma. Deputado, a gente escapou um pouco, necessariamente, da discussão aqui da sucessão mineira. Queria retomar esse ponto que importa a gente, né? Nós temos uma cena política aqui, principalmente de Minas, lógico que do Brasil também, mas focada, a cena focada em Minas. Mas eu perguntaria o seguinte: o PT tem um candidato já colocado, não existe nenhuma oposição a ele dentro do partido, que eu saiba. Pode haver até oposições, que o PT é um partido de tendência aqui, tendências que se enfrentam, né? Sim. Mas a candidatura dele, mesmo por falta de outro candidato, não existe nenhuma contestação. E tínhamos aí Por falta não, tem muitos candidatos, mas ele hoje é o que está melhor posicionado. Domina, né? Mas a gente tinha um quadro aí com outros candidatos, principalmente da base governista, que está aí. Agora surgiu um novo nome, Pimenta da Veiga, que já foi o todo poderoso ministro da Comunicação, já foi prefeito, já foi candidato ao governo, é um candidato que faz o PT repensar o possível, né? Um eventual candidato que possa fazer o PT repensar o caminho aqui em Minas Gerais? Não, nós não vamos construir a pauta que nós queremos apresentar para o Estado com uma relação de quem será o candidato do governo do Estado, do PSDB, dos tucanos. Nós não faremos essa referência. Nós estamos construindo um modelo de partido e apresentar para a população no ano que vem um governo que nós fizemos muito pelo Brasil, né, pelas mãos do presidente Lula e pela mão da presidenta Dilma. E que é o que nós queremos construir com a candidatura que nós teremos, né, como candidato a governo do Estado de Minas Gerais. Agora, não nos cabe escolher quem será o candidato dos tucanos, nem muito menos opinar qual que é o melhor, o pior, o adversário mais difícil, né? O adversário mais difícil para a gente, sem dúvida nenhuma, seria o Aécio, né? Que foi um grande governador e é um senador que faz um belo trabalho no Congresso e que é provavelmente candidato a presidente da República, né? Mas fora o candidato que o PSDB escolher, o PT está preparado para fazer a discussão política, mostrando as diferenças que nós temos profundas entre os governos do PSDB, Aécio e Anastasia, e os nossos governos Dilma e Lula. Por outro lado, Miguel, o Tucano tem um candidato ainda, mas é um adversário difícil, né? Porque o PT vem de algumas derrotas anteriores aí. Na eleição passada, em 2010, por exemplo, não havia um candidato, digamos assim, competitivo do lado do Tucano, que é o atual governador, Antônio Anastasia, era vice-governador à época, não tinha presença na população, nas pesquisas, eram coisa de 7%. E o candidato que o PT apoiou naquela época era o ex-ministro Hélio Costa, que tinha 40 e alguma coisa por cento. Mesmo índice que parece que tinha o ministro Fernando Pimentel, que é o pré-candidato do PT, antes dos movimentos de rua. Você acredita que essa posição de Pimentel de 40 e não tem nada do outro lado, não definido, porque é Alberto Pinto Coelho, que é o vice-governador do PP, que é ligado aos tucanos, pode ser um dos candidatos, como também tem Nadinice Pinheiro, presidente da Assembleia,
Marcos Pestana, e agora surgiu essa novidade Hipótese, né? Do Pimenta da Veiga. Ou seja, nenhum desses nomes consegue ainda ter esse apelo popular, mas não é um risco do PT de confiar novamente num índice de 40%, depois a campanha começa e aí a coisa desanda. Orion, o Orion é um dos jornalistas que eu mais admiro no estado de Minas e sou atento às suas opiniões, mas eu discordo muito dessa sua afirmação agora. Primeiro, lá atrás, quando a Anastasia foi candidato, ele foi muito ancorado num governo que tinha 70%, 80% de aprovação, né? Numa liderança política que também gozava desse prestígio, o Aécio e o governo Aécio. A Anastasia era o vice-governador dele, né? Então tinha no governo a sua representação, que é um modelo parecido com o que nós elegemos a presidenta Dilma também em 2010, né? Então ele foi a continuidade, né? Diferente a continuidade hoje, se a gente for partir por esse mesmo patamar de análise, essa mesma visão de raciocínio, agora vai levar o candidato à derrota. Claro que não é só isso, mas se for só por esse caminho, porque o governo hoje tem 30 e poucos por cento, né, de ótimo e bom. Após as manifestações de houve uma queda mas já geral, vi em queda, já vi em queda. Nós temos acompanhado isso periodicamente e o governo também vem em queda, assim como o governo da presidenta Dilma também já teve uma leve queda no início ali de inflação, o governo dos tucanos em Minas também vem em queda ao longo do tempo, né? Sem contar que não há hoje uma construção de uma referência que seja ancorada por um grande fato, como foi o Anastasia, ancorado por um grande governo, né? Outro fato que eu quero, assim, nós tínhamos avaliação das dificuldades daquela eleição, daquele momento de 2010, né? Sabíamos que enfrentar ali o Anastasia era uma candidatura absolutamente indefinida, porque tinha um candidato que tinha um pequeno patamar de votos, mas que tinha um governo e que tinha uma aliança política muito sólida para fazer esse enfrentamento. E nós tínhamos um candidato que tinha muito por questionado, que ele, por incidência de algumas outras eleições, ele caía eleitoralmente, né? E que dificilmente sustentaria aquele patamar. Mas nós nos entregamos à aliança, fizemos ela nacionalmente, alguns dos contornos da política tem disso, né? E nós nos entregamos à aliança, fomos para fazer uma aliança com o PMDB, com o Hélio como candidato. A nossa aposta ali não era uma aposta de vitória, era uma aposta de buscar, né, uma vitória com o nome do PMDB na aliança que construímos. Esse ano próximo, as eleições de 2014, tem um cenário diferente. O Fernando não é um desconhecido, Fernando Pimentel, tem em seu trabalho uma avaliação sólida como prefeito de Belo Horizonte, como ministro do Desenvolvimento Econômico. Os candidatos do PSDB não têm uma âncora tão sólida para transformar a candidatura no potencial. É óbvio, entendendo que com a aliança política que congrega os partidos do governo do Estado, com o próprio PSDB, é uma candidatura competitiva em qualquer cenário, né? Mas nós temos que confiar no nosso time. Eu não consigo ir para o Mineirão sem não torcer para o meu time, né? E avalio que nós temos um grande time para se jogar o ano que vem, para colocar em campo e pela liderança do Vinícius Pimentel. Se o partido escolher assim que as eleições o ano que vem. Esse cenário aí colocado, está certo que foi falado que a presidente Dilma também teve a queda dela, mas é um cenário que atingiu a todos, não só o governo de Minas, né? Atingiu mais, a gente falou aí, mais o governo do Rio de Janeiro, né? Hoje a gente tem essa campanha lá. São Paulo, né? E alguns outros casos, com algumas exceções lá, como é o caso de Pernambuco. Mas esse cenário aqui, de uma certa maneira, então, já está totalmente embaralhado ainda, né? Como diria isso. Olha, a eleição é um cenário tão escrito no momento eleitoral, e eu gosto muito de observar isso. Se a gente pegar a eleição de 2008 de Belo Horizonte, é uma das eleições mais dinâmicas e incríveis que eu acho que podem acontecer numa cidade da dimensão de Belo Horizonte, né? Nós começamos uma eleição e tivemos por uma longa data Vanessa e Jô liderando, né? Para falar a verdade, até o período de TV, a Jô liderou as eleições, né? Para depois o Márcio ultrapassar e aí sim liderar por um bom tempo as eleições até o final. Para em seguida, novamente, o Leonardo retomar e assim que passou o primeiro turno, ele já abriu uma longa frente ao Márcio e para o final, de novo, o Márcio retomar. Então, a eleição ela é muito escrita no momento. Então,
a vantagem da política é que alguma das teses que nós estamos dizendo aqui irá se concretizar, mas todas são possíveis e será uma eleição imensamente disputada, isso a gente não tem dúvida. Vamos voltar a discutir mais Minas Gerais daqui a pouco. Voltamos já já. Cena política de volta. Deputado, o PT tem a sua candidatura consolidada, ao que tudo indica, não sei se com esse quadro de manifestações refluiu um pouco, mas estava fazendo um trabalho em todo o Estado. Mas a gente tem essa dificuldade do partido com a aliança com o PMDB, porque o PMDB também diz que tem candidato. Será que essa dobradinha vai conseguir valer aqui no Estado? Nós, em 2010... tínhamos uma candidatura sólida, que é do ministro Fernando Pimentel, e que lá na frente nós abrimos mão e fizemos a composição da aliança com o PMDB, né? Nós temos clareza de que o nosso aliado e quem nós desejamos nesta aliança é o PMDB, assim como o PSD e outros PCdoB e outros partidos que nós estamos construindo para montar uma sólida base de disputa dessa eleição de 2014. E queremos dialogar com o PMDB, mesmo compreendendo do desejo do partido de apresentar uma candidatura, não é? E que esse diálogo seja uma consequência desse bom ambiente que nós temos vivido, PT e PMDB de Minas, né? Eu acho que o maior exemplo disso é a reedição do bloco de oposição na Assembleia, né? Então tem encontrado eco, nós conseguimos uma representação maior política do Estado, também com uma outra ação política, que é o ministro da Agricultura, Toninho Andrade, que era o presidente do PMDB, que hoje é o nosso ministro da Agricultura. Então, assim, o arranjo político tem andado bem com o PMDB em Minas, né? Se isso acarretará numa aliança PT e PMDB com uma candidatura só, é o que nós do PT desejamos, né? Agora, vamos respeitar a opinião do PMDB e buscar fazer com que todos os outros espaços que a gente tem para a composição, aliança de deputados federais e estaduais, vaga de Senado e vaga de vice, sejam moedas importantes para que a gente consiga atrair e construir uma aliança sólida para vencermos. Usando aquela máxima do Garrincha, não está faltando combinar com o adversário, não. No caso, o senador Clésio Andrade, falam também até no empresário, filho do Zé Alencar, né? O Josué Valadão. Josué ainda não está afiliado. Valadão não, Valadão é prefeitura. José Gomes, né? Perdão, José Gomes da Silva. Josué Gomes, é verdade. Mas o Josué Gomes não está afiliado ainda ao PMDB. Tem até outubro, né? Ao PMDB. Pode ser tem 2 meses para resolver isso aí. A outro partido. E eu não vou tratar pela expressão do Garrincha, porque eu não considero o senador Clésio Andrade como um adversário. O senador Clésio Andrade tem sido um grande aliado do governo federal, tem ajudado na construção política e da pauta política que o Estado tem apresentado. E ele é o nosso senador de Minas hoje, representando a base da presidenta Dilma em Minas Gerais, né? Talvez ele queira renovar o seu mandato de senador. Né? Mas do ponto de vista estratégico também, Miguel, vocês são oposição aqui em Minas Gerais. Somos. A oposição, em nível nacional, quer estimular várias candidaturas para enfrentar a presidente, quebrar o favoritismo da presidente Dilma Rousseff. Aqui também é interessante o PT ter um candidato próprio, o PMDB ter outro candidato próprio, para enfrentar, num primeiro turno, o candidato do outro lado, seria o candidato dos tucanos, para no segundo turno estarem juntos? Orion, eu avalio que essa é a melhor tática para quem sempre está no governo bem avaliado. Então, se você tem uma boa candidatura no governo e várias outras de oposição, fantástico, porque eles vão dividir o recorte da oposição e o governo bem avaliado sempre capitaliza o seu voto. Que era o caso da presidente Dilma Rousseff. Isso. No caso atual, nós não somos o governo, né? O governo é o PSDB, que não está bem avaliado, como diz as pesquisas da semana anterior. Então, a nossa avaliação é que se concentrar numa candidatura é a melhor opção. E nós temos também clareza de que o nosso adversário é o candidato do PSDB, né? Ele pode até ser de outro partido, mas será sustentado pelo PSDB, né? Então, esse duelo já acontecerá. No primeiro turno? Vocês pretendem ganhar a parada no primeiro turno? Muito provável, porque não tem uma terceira candidatura para se colocar no meio de 2 blocos tão pesados, né?
Vai para o pau no primeiro já, não sei entender. O que eu também acredito que acaba acontecendo pelo governo federal. Você pode ter um cenário maior de candidaturas, mas no meio da eleição para lá se descola e as duas que irão disputar vão duelar. É assim que tem acontecido quase em todo da Nova República para cá, em todos esses episódios eleitorais. E é o mesmo que eu acho que acontecerá aqui no Estado. Emendando com essa questão do PMDB, a gente tem essa notícia de hoje, né, que o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, e o governador do Rio Grande do Sul, Paulo Tarso, defenderam que a presidente Dilma se aproxime mais da centro-esquerda e deixe de lado outras posições políticas que incluiria, no caso, até o PMDB, né? Que ela faça mais aliança à esquerda. Essa é uma opinião de uma parte do partido que se representa num grupo no PT que chama Mensagem ao Partido e que não é a maioria do partido, né? A maioria do partido tem outro pensamento hoje, e que é um pensamento de realmente uma aliança estratégica e aprofundada com o PMDB. E nós queremos avançar nisso. Tanto é que nós fomos eleitos numa chapa com o PMDB, com o vice-presidente Michel Temer na chapa, junto à presidenta Dilma. E o caminho que nós avaliamos, não só para a sustentação do governo, como para uma reedição da aliança, é a manutenção do PMDB nesse espaço, né? Então, o grupo do qual eu participo defende a manutenção do PMDB, respeitando aí as opiniões. Eu sou muito amigo do ministro da Justiça, Zé Eduardo Cardoso, respeito muito a opinião dele, avalio que ela tem um ingrediente importante, que é manter a base partidária de esquerda do partido, né? Mas nós precisamos da força do PMDB e precisamos da ajuda do PMDB para governar. Não se aplica jamais aqui em Minas Gerais dessa forma? Olha, se for possível, nós queremos em Minas Gerais o conjunto disso tudo, né? Que é uma aliança à esquerda, né, nascendo da esquerda, que é a origem do PMDB também, junto com os movimentos sociais, mas que também se entrelace na força do PMDB, como no PSD, que é um novo partido que foi criado agora e que tem uma representação muito sólida e que nós avaliamos que também tem um espaço importante para essa disputa próxima que faremos em 2014. Quando você fala que não acredita numa terceira via em Minas Gerais, você acha, por exemplo, que o PSB do prefeito Márcio Lacerda poderia ser uma dessas forças, não? Disputando o governo de Minas. E você está emendando isso daqui, a sua proximidade do Márcio Lacerda, você praticamente quase foi vice dele, né, por algumas horas. Ele foi um pré-candidato a vice dele. Um pré-candidato. Algumas horas que te separaram de ter sido vice, né? Na minha que eu não fui. Eu fui coordenador do prefeito Márcio Lacerda em 2008, né, na candidatura dele a prefeito. Eu fui coordenador da eleição. Tivemos um belo trabalho, vencemos ao final. Fui vice dele, escolhido pelo PT e pela convenção dele, mas da convenção do partido do PSB, que é o do Márcio, mas entendendo que ali o Márcio tinha feito um caminho mais ao PSDB, nós decidimos ali sim não mais participar da aliança e apresentarmos uma candidatura, né? Eu, para ser sincero, avalio que esse momento hoje, como política é muita avaliação do momento, né? Não dá para a gente prever o que vem pela frente, não é o melhor cenário para o atual prefeito Márcio Lacerda, né? Ele tem enfrentado um desgaste muito forte, né, das manifestações, dos movimentos populares. Talvez ele não tenha tido a habilidade necessária para conduzir esse processo nesse decorrer, e natural também está sendo desgastado, como todos os governantes estão sendo, pelo processo das manifestações no país inteiro. E além disso, ele depende de algumas decisões. Por exemplo, para ele ser candidato do Aécio, do governo, do Estado, ele teria que mudar de partido, né? Então ele teria que abrir mão do PSB até outubro, seria uma decisão até outubro, né? Eu avalio que é pouco tempo, porque se você tem o Eduardo Campos como candidato pelo PSB, não tem como ele ser candidato pelo PSB, pelo grupo do Aécio, com o Eduardo Campos candidato a presidente, enfrentando o Aécio a presidente, né? Então ele teria que deixar o partido dele e deixar a prefeitura. E deixar a prefeitura em seguida. São decisões muito pesadas. Eu vou aqui citar o exemplo que vocês deram de adversário, que possível adversário. O Pimenta da Veiga tomou essa decisão e acabou comprometendo a sua trajetória política em quase 30 anos atrás.
né? Eu avalio que esse não é o caminho que o atual prefeito vem a tomar, né? Se for esse, ele também não moverá essa lógica. Ele, de novo, ali fará disputa pelos dois blocos. Ele vai ser candidato do PSDB contra a nossa candidatura. Ou seja, não tem uma via própria. Ou ele é PSDB ou ele é PT. É. Não, ou ele é PSDB ou eu acredito que ele fica já foi no caminho. PT. Você acredita que ele vai montar esse palanque? Eu não sei se ele foi PT, não. Mas esteve mas teve aliado, uma né? mesma aliança com a gente. Você acredita que ele vai montar esse palanque aqui em Minas para o Eduardo Campos? Muita gente duvida disso. Eu acho que é a tese mais inviável de todas. É ele se manter, aí sim ele poderia ser essa terceira via. Para ser uma candidatura de uma terceira via só para sustentar uma campanha nacional, não acho que esse é o caminho, né? Legal explorar um pouco a sua experiência de juventude muito política, pouco. né? Você foi líder estudantil, né? Exato. Foi. Você não é tão mais jovem como já foi no passado, na essência da palavra, mas você participou de movimentos estudantis, né? Presidente do DCE. E hoje a gente vê que a juventude está aí nas ruas, ocupando as ruas, reivindicando. Até o Papa agora dedicou a maior parte do seu discurso aos jovens, né? O que os jovens querem hoje e por que eles estão se manifestando dessa forma? Alguns com mais violência, com mais, entendeu? Usando as ferramentas da internet naturalmente, estão mais aguerridos. Como é que você avalia hoje esse movimento da juventude nas ruas? Olha, primeiro eu quero, assim, separar, né? Eu acho que acredito, alguns aproveitadores desses movimentos que utilizam dos movimentos para fazer saque, baderna, especialmente saque. Então, isso não tem a ver com as manifestações que têm acontecido no país, né? Eu acho que isso está tão claro, inclusive para a própria polícia, que já tem identificado isso. As pessoas que foram detidas nessas manifestações são pessoas que têm uma longa ficha criminal. Então, a pauta dele não é a manifestação, a pauta dele é outra, né? Então, eu queria separar essas duas coisas. Agora, o que eu vejo, e a gente tem aprofundado, inclusive, estudos sobre isso, pelo partido, é que realmente tem um modelo novo de sociedade colocada em vigor, né? Que tem a ver com, principalmente, o acesso à informação e as pessoas terem voz para poder participar. E a juventude hoje é dona desse movimento, né? Ela protagoniza, é dona, e eu acho que temos longos e vários debates ainda a serem feitos. Eu quero estar dentro deles e poder participar. É interessante, eu estava pensando aqui, sabe, que se fosse pegar aquelas manifestações antigas, aquelas palavras de ordem antigas, pensando em poesia, uma coisa que eu gosto, seria soneto, que hoje é poema concreto, né? É Vaza Cabral, Vaza Cabral, né? É um negócio assim. E uma fadiga também, né? Há uma fadiga diferente, do discurso que está aí, né? As pessoas não acreditam mais, tem mais expectativa de que alguma coisa realmente vai sair do papel, do discurso. Orion, né? eu precisava de fazer esse comentário, né? E eu estou absolutamente encantado com a postura do Papa e toda a sua posição política, né? Eu assisti a entrevista dele toda na Globo News e a posição política dele é uma posição muito sóbria e sólida, né? O que eu acredito que seria um melhor do que teria dessas manifestações é que entender que uma coisa é a política, que é o modelo de gestão, e esse que nós temos que acompanhar mais de perto e cobrar. Outra coisa são os políticos, né? Alguns exercendo bem a sua função e outros nem tanto. Eu acho que que ele deixou esse recado ontem numa TV pública aberta, é o principal moeda de ganho para a população nessas próximas eleições. Que as pessoas realmente entendam. A política é o modelo de gestão do país e ele que está em vigor. Mas temos que escolher bem os nossos governantes para poder exercer isso. O deputado, a BH News, nosso programa, te agradece. Muito prazer com a sua presença. Igualmente ao Orion Teixeira, do Hoje em Dia. E especialmente a você que... Band News, né? Rádio Band News também. Especialmente a você que nos acompanha. Até o próximo programa.